e disse que graça é aquilo que a gente recebe de graça. Eu achei aquilo interessante ele falar, mas faz algum sentido, porque a graça, ela é aquele favor que eu não mereço. É aquele favor imerecido que a humanidade não tem. E a graça veio por meio de Jesus. Imerecido. Não mereço esse favor dele por mim. E o hino cantado aqui diz exatamente isso. Maravilhosa graça que me alcançou. Cantada dentro dos navios, com os escravos. Um lamento, onde os escravos diziam, e eram ali chicoteados. Ninguém sabe a letra, mas a melodia vem exatamente assim, de um lamento, dizendo, a graça dele me alcançou. Parabéns, Júlio, pela excelente noite em que a gente pôde celebrar o Senhor através da maravilhosa graça dele. Amém? João capítulo 2. Versículo 7. Diz assim, disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Vamos orar? Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos porque o favor imerecido nos alcançou, que é a graça do Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo culto que o Senhor, ó Deus, tem recebido através dos louvores, através das orações, das súplicas, e que o Senhor, ó Deus, possa agora, nesse momento, abrir o nosso entendimento, abrir a nossa mente, para que a Tua palavra possa encontrar, ó Deus, espaço dentro de cada coração, dentro de cada alma, dentro de cada espírito, e que possamos sair daqui não apenas renovados, mas com a certeza de que o Senhor fará coisas novas na nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos, amém. O versículo acima, logo acima, diz assim, fazei tudo o que ele vos disser, versículo 5. Fazer tudo o que Jesus manda é fácil? Não. Estava Jesus agora num casamento, numa celebração, e ali naquele lugar, junto com aquela família, Jesus tinha sido convidado a estar ali junto com eles, e naquele lugar, talvez no canto, separado, ele e seus discípulos, e também a sua mãe estava ali. E era um casamento, era uma celebração, estavam todos reunidos ali em grande alegria. Ora, casamento é uma celebração onde há alegria, onde todos estão se confraternizando, onde todos estão ali próximos, juntos, confraternizando, brincando, conversando. Ali estava esse ambiente, um ambiente de festa, um ambiente onde todos estavam ali se alegrando juntamente com o casal. E nesse mesmo ambiente, surge então um incidente inesperado. Acabou o vinho. Acabou exatamente, alguns autores dizem, a alegria da festa.
Acabou aquilo que motivava a alegria daquele lugar. E que pegou aquele casal, que pegou todos aqueles que estavam ali de surpresa. Agora não tem mais a alegria, não tem mais a festa, acabou o vinho. E é um perigo quando o vinho acaba na nossa vida. É um perigo quando essa alegria de estar com o Senhor, de estar junto dele, acaba. E aquele ambiente que era um ambiente de alegria, torna-se agora um ambiente de frustração. Torna-se agora um ambiente onde as pessoas chegavam ali e começavam a se perguntar: e agora? Como é que vai ser? E agora, o que é que nós vamos fazer, já que não tem a alegria? Já que não tem aquele motivador da alegria. Mas Jesus estava ali. E ele estava no seu cantinho, quieto, observando. E provavelmente aquele ambiente foi se tornando muito, muito difícil para o casal, para a família. Ora, tudo aquilo que eles planejaram, toda aquela festa, toda aquela alegria, tinha se transformado agora numa grande frustração. E aí, enquanto eles estavam ainda conversando, a Bíblia diz que Maria chega próximo a ele, e essa é uma das doutrinas do catolicismo, onde ela intercede por aqueles que estão ali, onde ela fala com Jesus que o vinho tinha acabado, ou seja, ela intercedeu por aqueles, e ele lança para ela uma palavra interessantíssima: ainda não chegou a minha hora. O que eu tenho com você? Você sabe o que é o plano de Deus? Você conhece aquilo que vai acontecer? Quando ele lança isso, os teólogos dizem que era o momento em que ele estava dizendo: ainda não chegou a hora de operar milagres. Caná, as bodas, foi o primeiro. Mas ainda não era aquele momento. E aparentemente ela vem à frente, passa à frente, dizendo: olha, dá um jeito, faz alguma coisa. É muito difícil quando a gente quer passar à frente daquilo que Jesus tem determinado. Quando a gente quer dar alguma ajudinha, quando a gente quer fazer algo que não é o plano dele. E ela o interpela dizendo: e agora? Faça alguma coisa. Acabou o vinho. A história continua ela dizendo: volta-se agora para aqueles que estavam ali, façam tudo o que ele vos disser. E é interessante agora, nesse período do texto, que quando esses garçons, trazendo para os dias de hoje, na Bíblia está dizendo serviçais, mas os garçons chegam, e ela então diz: façam o que ele disser. Provavelmente eles disseram: quem é esse homem para que cada um de nós obedeça o que ele diz? Ele é o pai da noiva? Não. Ele é o pai do noivo? Não. Ele tem alguma gerência sobre a festa? Não. Quem é esse homem que está aqui? Ele é apenas mais um convidado. Não conheciam Jesus. Não imaginavam o poder que ele tinha. Mas o que determina a mudança da trajetória desse casamento, dessa festa,
foi a obediência deles. Mesmo sem conhecer, eles começam a obedecer aquilo que Jesus fala. E é interessante a gente ver que Jesus diz o quê? Encham de água as talhas. Em outras palavras, o que é uma talha? É um vaso. Talha não pode ficar vazia. A sua vida não pode ficar vazia. E ele está dizendo: encha de água a talha. Encha de água a talha. Mas como que nós vamos encher de água se nós precisamos de vinho? Muitas vezes nós precisamos obedecer aquilo que Deus está mandando nós fazermos, ainda que seja algo totalmente contrário do nosso próprio raciocínio. Contrário àquilo que é o notório, o visível. Eu preciso de vinho e não de água. Faça tudo o que ele vos disser. Em outras versões, faça tudo o que ele mandar. E provavelmente aqueles homens começaram numa crise terrível. Nós vamos ou não vamos encher? Vamos passar por ridículos aqui, porque nós precisamos de vinho e não de água. Quantas vezes nós na nossa vida começamos a questionar: mas Senhor, será que é isso que eu tenho que fazer? Mas Senhor, eu vou passar por ridículo se eu fizer isso. Mas Senhor, será que é por aqui? Será que é nesse caminho que eu tenho que seguir? Faça tudo o que ele vos disser. Ainda que pareça muito esquisito, ainda que pareça algo terrível aos seus olhos, mas ele está mandando. Faça o que ele vos disser, ainda que seja muito difícil, contrário completamente àquilo que você pensa. Aqueles homens começaram então a encher, talvez com ódio no coração, talvez com algum sentimento de incredulidade, de deboche. Por que nós vamos encher isso de água? Mas eles obedeceram e eles encheram. E aí vem a segunda parte ainda, dentro desse período em encher e o milagre acontecer. Cada talha daquela tinha mais ou menos, ela cheia, 80 litros. Olha que é muito líquido. 6 talhas. Era muito líquido que cada uma delas comportava. Aqueles homens encheram 6 talhas de água. Chega Jesus e diz o quê? Pode servir. Mas servir o quê? Pode servir. Servir água? Faça tudo o que ele vos disser. Senhor, mas nós precisamos de vinho e não de água. Pode servir. E a Bíblia diz que aqueles homens encheram, talvez um pote, uma caneca, e dali eles caminham até o mestre-sala. E aquele homem, quando bebe, qual a reação dele? Como que você guardou até agora o vinho bom? Entre a saída do homem,
com aquele pote, com aquela caneca, até a chegada dele ao mestre-sala, aconteceu o milagre. Agora imagine se aqueles homens não obedecessem. Imagine se a incredulidade continuasse. Imagine se eles tivessem a desobediência. Nenhuma parte daquele milagre tinha acontecido. Nada ia acontecer. Mas aqueles homens obedeceram. Aqueles homens, mesmo com a dificuldade de entender, eles obedeceram. Muitas vezes na sua vida você precisa fazer isso. Eu preciso fazer isso. Entender a obedecer. Começar a obedecer aquilo que Deus me manda fazer. Começar a obedecer aquilo que é biblicamente correto. Eu começo então a ter uma nova visão. Eu começo então a entender que os planos de Deus, eles começam a acontecer. Desde que eu tenha o quê? Obediência à sua palavra. Desde que eu comece o quê? A entender e fazer tudo aquilo que Ele me manda. Quantas e quantas vezes a bênção não chega na sua vida? Sabe por quê? Porque você não obedece. Sabe por quê? Porque o questionamento vem. E a gente não faz o que Ele nos manda fazer. Como que então o milagre pode acontecer? Se eu não o obedeço, se eu não estou junto dEle, se eu não tenho uma comunhão com Ele, se eu não ouço a sua voz, se eu não estou disposto e predisposto a obedecê-lo, como? E aí ficamos nessa vida, vendo acontecer na vida daquele, vendo acontecer na vida do outro, vendo acontecer na vida do outro. E fica sempre o mesmo questionamento. Por que não? Faça tudo o que Ele vos disser. Quando então aquele homem começa a beber, o mestre-sala começa a beber o vinho, ele entende que aquele seria o melhor. Até então, era o melhor vinho da festa. Jesus nunca vai dar o pior. Jesus nunca vai fazer um milagre pela metade. Jesus nunca vai fazer algo que fique pela metade, ou que seja algo de segunda categoria. Ele não é um milagreiro qualquer, mas Ele é o Jesus que veio a esse mundo para te libertar. Ele é o Jesus que veio aqui, nesse mundo, para fazer milagres na sua vida, verdadeiramente. E foi assim que Ele fez com aquele homem, com aquele casal, naquela festa, seu primeiro milagre. Mas a Bíblia diz: encham de água a talha. E essa é uma parte muito importante para nós. Lá no final desse livro, desse evangelho, há um momento em que um homem, ele anda com Jesus todo o tempo de ministério dele. Um homem que vinha e via os milagres de Jesus acontecendo. Um homem que largou tudo para segui-lo. E em cada instante que aquele homem via Jesus, os seus ensinamentos, a sua talha ia enchendo. As experiências com Jesus, o andar com Ele, ele foi ficando cheio. Cheio das experiências com Jesus. A talha dele ia enchendo a cada dia, a cada experiência, a cada milagre, a cada ensino. E ele andava ao lado dele, e ele via, ele experimentava a todo instante o que era ser discípulo, apóstolo de Jesus. E ele estava andando com ele,
em todo tempo. Esse homem faz uma declaração das mais bonitas da Bíblia. E os homens o que dizem que eu sou? E ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabia, ele tinha experiência, ele sabia com quem ele estava falando. Ele estava com a sua vida cheia de experiência. A sua talha estava cheia. Mas uma bela noite, aquele homem cheio de experiência com Deus, aquele homem cheio, com a sua talha cheia, começa a ser advertido por Jesus. Rapaz, fique firme, porque essa noite você vai me negar 3 vezes. Que é isso, Senhor? Escute o que eu estou te falando. Essa noite, você que está com a sua talha cheia, vai me negar 3 vezes. Eu não nego o Senhor. João pode te negar. Os apóstolos todos podem te negar. Eu não. Eu sou Pedro, Petros, a rocha. Eu não nego Jesus. Pedro, ele estava nesse momento tão cheio de experiência, mas também tão autossuficiente. Tão autossuficiente que não entendia o que Jesus estava dizendo para ele. E aí o que acontece? Pedro, você vai me negar. Não, Senhor, não vou. Jesus é preso. Você estava com ele. Eu não. A talha começou a rachar. E as experiências começaram a escorrer. Você era um deles. Eu não. Mais uma rachadura. É você, porque você fala igual a eles, você tem o mesmo sotaque dele. Você é um deles, sim. Você é maluca? Eu não sou nenhum deles. Sai de perto de mim. Completamente esvaziado. Talha rachada. Todas as experiências não deram em coisa alguma. E a Bíblia diz que aquele homem, ele sai daquele lugar e faz o quê? Chora. Mas não é um qualquer choro. A Bíblia ainda enfatiza. Chora amargamente. Pedro, aquele homem que estava andando com Jesus a todo tempo, todo instante, todo lugar, naquele momento já não era mais o mesmo, a talha estava quebrada, vazia, as suas experiências tinham acabado, e agora ele era um qualquer, e ele vai para um canto e começa a chorar, e chorar amargamente, chorar amargamente. Muitas vezes acontece assim na nossa vida. Quantos Pedros nós conhecemos? Era aquele que tocava bateria, era aquele que pregava, era aquele que dirigia, era aquele que estava aqui junto com a gente, mas um dia negou Jesus e foi embora, sumiu, desapareceu. A sua talha, que era cheia de experiência, agora está vazia e nunca mais voltou, e nunca mais pisou aqui em nenhum outro lugar. Porque as experiências que teve foram perdidas, porque um dia negou Jesus.
Mas a história não acaba aí. Como eu disse, lá no final desse mesmo evangelho, Tiberíades, quem é que está lá na praia? Jesus. Quem Jesus pede para chamar? Pedro. Ele poderia chamar qualquer outro discípulo? Não. Chame Pedro. É com ele que eu quero conversar. É com ele que eu quero ficar face a face, olho no olho. É com ele. E Pedro vai. Imaginem aquele que estava quebrado, vazio, que tinha voltado a pescar. Agora Jesus ressuscitado o convoca para uma conversa. Como que eu vou chegar diante dele? Neguei 3 vezes. Como que agora eu posso chegar diante dele que venceu a morte? Como que eu posso, eu que o neguei, chegar diante dele? Mas ele foi. Imagine a cena. Na praia, Pedro chegando, provavelmente cabisbaixo, envergonhado. Não dá, irmãos, para que a gente imagine o sentimento dele naquele momento. E aí, como uma espada, Jesus quebra o silêncio. Mas ele quebra o silêncio não perguntando: e aí, como é que vai? Tudo bom? E como é que foi lá esse período? Foi legal. Não. Como que ele quebra esse silêncio? Pedro, você me ama? O camarada tinha negado 3 vezes. E vem Jesus, aquele que ele negou, e pergunta: você me ama? Você me ama? Provavelmente com a voz muito embargada e bem baixinho: sim, eu te amo. Vamos dar mais uma espetada. Pedro, você me ama? Segunda vez. O Senhor sabe que eu te amo. Mais uma. Pedro, você me ama? O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe. Aquele vaso que estava vazio, aquele vaso que estava ali quebrado, a cada afirmativa dele, o jogo estava quanto? 3-0. 3 vezes ele mentiu. E agora ele diz o quê? Que o ama 3 vezes, empatou. 3-3. E Jesus então chega para ele e diz o quê? Pedro, você quer desempatar isso? 3 vezes você me negou, agora 3 vezes você disse que me ama. Você quer realmente desempatar isso? E Pedro estava naquele momento dizendo: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, o Senhor sabe que eu errei, o Senhor sabe que eu pequei, o Senhor sabe que eu estou aqui diante do Senhor, dizendo que eu te amo. Então Pedro, você quer desempatar esse jogo? Sim, Senhor, eu quero.
apacenta minhas ovelhas. Vire a página da sua Bíblia e vá para o livro de Atos. Aquele mesmo Pedro que estava quebrado, aquele mesmo Pedro que estava agora dizendo que o amava, esse mesmo Pedro que se encheu de novo, que agora tinha novas experiências com ele, que agora estava diretamente ligado a ele, que agora estava diretamente ligado à pregação, ele chega e começa então a pregar um dos maiores sermões da Bíblia, e ele vai e fala e diz tudo aquilo que estava acontecendo, e o que acontece naquele sermão, 3.000 almas se convertem. Por quê? Porque Pedro começou a encher a sua talha, porque ele entendeu, e ele começou a encher, e Jesus dizendo para ele: faça o que eu disser, faça o que eu estou mandando, e ele começou a pregar, e a pregar, e a pregar, e a partir daquele momento 3.000 almas se converteram, porque agora Pedro estava cheio, não era mais o mesmo, não era apenas de ouvir falar, mas agora ele tinha uma experiência real, concreta com Jesus. Não adianta, se você não tem uma experiência com Ele. O seu vaso precisa estar cheio. A sua vida precisa estar cheia. Mas mesmo que esteja cheia, continue com sua vida de devoção ao Senhor. Pedro andava com ele, e Pedro o negou 3 vezes. Ouvi de um pastor algo preocupante, mas que todos nós já sabemos, que essa geração de jovens e adolescentes, ela tem sido bombardeada com todo tipo de podridão. Todo tipo de podridão. E ele disse no seu sermão: o que nós pudermos fazer nessa igreja, para que os nossos jovens e adolescentes não sejam tragados, nós vamos fazer. Nós vamos fazer. E ele dizendo que, enquanto eles estavam indo para o retiro, os pais estavam juntos ali, se alegrando, orando, abençoando a vida deles. Sabe por quê? Porque eles não estavam indo para o Rock in Rio, porque eles não estavam indo para um jogo de futebol, porque eles não estavam indo para uma balada, mas estavam indo para um retiro, onde brincaram, onde se divertiram, onde paqueraram, mas em primeiro lugar, onde estavam ali, buscando ser cheios do poder de Deus. Eles estavam ali querendo ser cheios do poder de Deus, de experiências com Deus. Por isso, se a sua vida estiver com a talha pela metade, encha de água. Se a sua vida estiver com a talha chegando à beirada, continue enchendo. Continue enchendo. Faça tudo o que Ele disser, para que a sua talha continue cheia. Eu não sei como é que está a sua vida hoje. Não, eu não sei. Mas eu queria que você curvasse sua cabeça. Eu não sei qual a experiência que você já teve com o Senhor. Não sei se você tem visto
milagres acontecendo na vida das pessoas e na sua não. Mas será que é porque a sua vida ainda não está cheia do poder dele? Será que a sua vida de experiências com ele não tem feito com que a sua talha, a sua vida, a sua devoção com ele não demonstre o poder dele? Não adianta. Encha de água da vida a sua talha. Peça a Ele agora: Senhor, olha na minha vida o que ainda precisa. Olha dentro da minha vida e limpa. E enche a minha vida de experiências com o Senhor. Não sei se nesse ambiente que estamos aqui, se Jesus está perguntando a você: você me ama? Você me ama? Você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu erro mesmo. E eu luto todos os dias para não errar. Mas tem vezes, Senhor, que a minha talha vai esvaziando, mas hoje eu quero que ela esteja cheia. Enche, Senhor, meu vaso. Enche, Senhor, a minha vida com a Tua presença. Enche, Senhor, porque eu preciso cada vez mais de experiências com o Senhor. Enche, ó Deus, porque eu não quero passar por situações tão difíceis que me façam abandonar. Encha, Senhor, a minha vida, porque realmente o mundo quer me tragar. Enche a minha vida porque eu sei que estou sendo bombardeado pela internet, bombardeado pela pornografia, bombardeado pelas drogas, bombardeado pelo sexo de qualquer forma, bombardeado em todos os setores da minha vida, bombardeado. Mas, Senhor, Tu sabes que eu Te amo e por isso me ajude. Me ajude. Eu quero a minha talha cheia do poder do Senhor. Eu quero a minha vida cheia, para que as experiências que eu tiver com o Senhor me encham cada vez mais. Ó geração que precisa disso. Ó geração que necessita urgentemente de um avivamento. Urgentemente de um avivamento. O mundo está perdido, irmãos. E nós devemos e precisamos clamar ao Senhor que Ele venha avivar a sua igreja. Não estou dizendo de espetáculo, mas os irmãos sabem o que eu estou dizendo. Você quer? A começar em você. A dizer: Senhor, enche a minha vida. Enche a minha vida da Tua presença. Eu quero ser uma pessoa cheia de experiências com o Senhor. Você quer? Fique de pé no seu lugar e nós vamos orar por você. No seu lugar, isso. Se você quiser, fique de pé dizendo: Senhor, está difícil, mas enche a minha vida. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe você também. Há mais alguém dizendo: Senhor,
As experiências que ele teve com o Senhor, que Pedro teve, foram tão difíceis, mas o Senhor estava com ele, e ele encheu, e ele pregou com poder e autoridade, onde 3.000 almas se converteram. E eu quero isso na minha vida também. Então se levante do seu lugar, dizendo: eu também quero. Deus abençoe você também. Há mais alguém? Nós vamos orar. Deus abençoe você lá atrás. Toda a igreja está orando. Há mais alguém? Deus abençoe você também. Nós vamos orar. Eu vou convidar o Felipe. Felipe tem feito um trabalho junto com a Fernanda excepcional com os adolescentes. Excepcional. E o Felipe vai orar, não pelos adolescentes apenas, mas por você que está de pé. Vai colocar a sua vida diante dele. Vai colocar a sua vida e você vai também sentir o bálsamo do Senhor sobre sua vida. Oremos juntamente com o irmão Felipe. Amado Deus, estamos aqui, ó Pai, diante do Teu altar, para Te agradecer e colocar diante de Ti nossas vidas, nossos pedidos, nossos agradecimentos. Colocar diante de Ti a vida dessas pessoas que se levantaram, ó Pai, querendo ter uma maior comunhão contigo, querendo que o Senhor as encha, Senhor, querendo o Teu milagre na vida delas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado, porque não merecemos, Senhor, a Tua graça, não merecemos, Senhor, o Teu favor, mas mesmo assim, pela Tua infinita misericórdia e Teu infinito amor, o Senhor derrama sobre nós as Suas bênçãos. Leva-nos em segurança para nossas casas, nos dê uma semana abençoada. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Passa a palavra ao dirigente de culto.